53, página 53 do livro aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, continuação. Uma coisa boa é socorrer os que estão em apuros, ajudar aqueles a quem o destino tem reservado contrariedades pesadas, prestar assistência aos que estão começando, e para aqueles que possam progredir, tornaram-se cidadãos de valor. Mas tudo isso deve ser propiciado com sensatez. Você, com certeza, ainda se recorda do asno da história. Em nosso desejo de ser úteis, podemos correr o risco de carregar os fardos que pertencem às outras pessoas. Novamente me desviei de sua pergunta, Rodin, mas ouça minha resposta. Guarde consigo suas 50 moedas de ouro, Rodin. Aquilo que você ganha com o seu trabalho e aquilo que lhe dão como uma recompensa pertence a você, Rodin. E ninguém tem o direito de compartilhá-los a menos que você, Rodin, mesmo tenha essa intenção. Se quiser emprestar o seu dinheiro, Rodin, a fim de aumentar sua fortuna, faça-o com cautela e diversificando aos clientes. Não gosto de dinheiro parado, mas menos ainda de dinheiro mal emprestado. Há quantos anos trabalha como um fabricante de lanças em Rodin? 3 anos completos. Quanto que você guardou, sem contar o presente do rei? 3 moedas de ouro. Em cada ano trabalhado, você deixou de adquirir boas coisas para economizar de seus vencimentos uma moeda de ouro, Rodin? É como está dizendo. Então poderia economizar em 50 anos de trabalho 50 moedas de ouro por sua abnegação? Seria realmente uma vida inteira de trabalho. Acho que sua irmã desejaria acabar com as economias de 50 anos de trabalho seu, Rodin, para que seu marido possa fazer uma tentativa na profissão de comerciante? Bem, nos termos que você está usando, não. Então vá até a sua irmã e diga a ela: trabalhei todos os dias, exceto os de descanso, durante 3 anos, da manhã até a noite, e recusando a mim mesmo muitas coisas que meu coração desejava ter. Minhas economias em cada ano de trabalho e renúncia não passam de uma moeda de ouro. Você é minha irmã favorita, e eu gostaria que seu marido encontrasse algo que lhe trouxesse bastante prosperidade. Se ele submeter a mim um projeto que pareça sensato, cabível ao meu amigo Maton, então lhe emprestarei de bom grado minhas economias de um ano inteiro, para que ele possa ter uma oportunidade de provar que tem condições de ser bem-sucedido. Faça isso, e se ele tiver dentro de si a alma dos exitosos nos negócios, não encontrará dificuldade em prová-lo. Se falhar, ficará devendo a você uma quantia que poderá pagar-lhe um pouco tempo. Sou emprestador de dinheiro porque eu tenho mais ouro do que posso usar em meu próprio negócio. Faço com que esse excedente trabalhe para os outros e dessa forma produza mais ouro. Não posso me dar o luxo de correr o risco de perdê-lo, porque trabalhei muito e recusei a mim mesmo muitas coisas para ter condições de guardar esse ouro. Por isso, não emprestarei mais, se não estiver certo de que ele se ache em boas mãos e que voltará para mim. Tampouco o emprestarei se não estiver convencido de que seus ganhos podem ser imediatamente pagos. Contei-lhe, Rodin, alguns dos segredos de minha caixa de penhores. Por eles você pode perceber as fraquezas dos homens e a ânsia que experimentam em pedir emprestado dinheiro, ainda que não estejam suficientemente certos de que terão como saldar a dívida. Por aí você pode ver quão frequentemente suas altas esperanças de obter grandes lucros, se apenas tivessem dinheiro, não passam de esperanças falsas que eles não têm capacidade nem treinamento para atender. Agora, Rodin, você tem condições de usar sua recompensa para ganhar mais ouro.
pode até tornar-se, se quiser, um emprestador de dinheiro, Rodin. Se souber preservar adequadamente o seu tesouro, ele produzirá muitos lucros para você, Rodin, e será uma rica fonte de satisfação e vantagens durante todos os dias de sua vida. Mas, se deixar escapar esse ouro, ele será uma fonte constante de remorsos e lamentações. O que desejava mais para esse ouro que você traz no alforje? O que você deseja mais para esse ouro que você traz no alforje? Guardá-lo com segurança que eu desejo. Bem falado, replicou Maton, aprovando. Primeiro deseja guardá-lo com segurança. Acha que sob a custódia do marido de sua irmã, esse tesouro, realmente a salvo de uma possível perda, Rodin? Eu temo que não, disse Rodin, pois ele não é um bom guardador de dinheiro, não. Conheço ele, há anos. Portanto, não se deixe enlear por qualquer sentimento de obrigação em confiar seu tesouro a quem quer que seja. Se quiser ajudar sua família e ajudar os seus amigos, busque outros meios que não o de arriscar a perda de seu tesouro. Não esqueça que o ouro consegue escapulir de modo inesperado das mãos de todos aqueles que não sabem guardá-lo com inteligência. Consumir sua fortuna de maneira extravagante é o mesmo que deixar que os outros acabem com ela por você. Depois da segurança, o que deseja para o seu tesouro, hein, Rodin? Que ele me faça ganhar mais dinheiro. Novamente você fala com sabedoria, Rodin. Ele foi feito para ganhar e crescer o máximo possível. O dinheiro emprestado, sensatamente, pode dobrar seus lucros antes que um homem como você chegue à velhice, Rodin. Se arriscar a perder o seu ouro, arrisca-se igualmente a deixar de ganhar tudo que ele pode render a você. Por isso, não se torne a presa dos planos fantásticos de homens sem prática nenhuma, que sempre acredita encontrar meios de fazer o dinheiro alcançar lucros extraordinariamente altos. Tais planos são criadores de visionários que nada sabem a respeito das infalíveis leis de negócio. Seja moderado naquilo que espera ganhar, Rodin, para que possa garantir e gozar de sua fortuna. Empregar a sua fortuna sob a promessa de retorno usurário é um convite à perda. Busque associar-se a homens e empreendimentos cujo sucesso é estabelecido, para que seu tesouro passe a ganhar livremente com a perícia deles e ser guardado com segurança pela sabedoria e pela experiência desses homens. Assim espero que você possa evitar os infortúnios que acometem muitos dos filhos dos homens, a quem os deuses decidiram por bem confiar alguma riqueza. Quando Rodin quis agradecer-lhe por seus sábios conselhos, Maton fez que não ouvira, mas ainda disse: o presente do rei lhe propiciará muita sabedoria. Se resolver guardar os 50 moedas de ouro, você precisará ser realmente cauteloso, Rodin. Você precisará ser cauteloso. Muitos os tentarão você. Muitas coisas tentarão você a gastar. Ouvirá muitos conselhos, numerosas oportunidades de fazer grandes lucros serão oferecidas a você. As histórias de minha caixa de penhores devem lembrar-o de verificar bem as possibilidades de retorno antes de deixar que uma única moeda de ouro saia de seu bolso, Rodin. Quando precisar de mais conselhos, venha me procurar. Eles são dados de graça. Antes de retirar-se, leia o que eu escrevi embaixo da tampa de minha caixa de penhores. Isso se aplica tanto a quem pede quanto a quem empresta dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. As muralhas da Babilônia. Bansar, um velho e terrível guerreiro, montava guarda na passagem que conduzia ao topo das antigas muralhas da Babilônia.
Mais para cima, valentes defensores lutavam para preservá-las. Dessas muralhas dependia a existência da imensa cidade com suas centenas de milhares de cidadãos. Por cima das muralhas chegava um refúgio dos exércitos que atacavam. O berro de muitos homens, o tropel de milhares de cavalos, o ensurdecedor barulho dos arietes golpeando os portões de bronze. Do lado de dentro, postara-se uma coluna de lanceiros para impedir a invasão dos inimigos caso os portões cedessem. Eram poucos para a difícil tarefa. O grosso do exército babilônico tinha partido com o rei para o leste, numa grande expedição contra os elamitas. Como não se tivesse previsto nenhum ataque à cidade, na ausência do soberano, as unidades destinadas à defesa eram escassas. Inesperadamente, vindo do norte, desciam na direção das muralhas as poderosas forças dos assírios. E agora as muralhas precisavam ser protegidas ou a Babilônia estaria condenada. Em torno de Bansar, acotovelava-se grande número de cidadãos pálidos e aterrorizados que tinham vindo em busca de notícias da batalha. Com muita estupefação, eles divisavam uma corrente de feridos e mortos sendo conduzidos ou carregados para a passagem. Aqui se achava o ponto crucial do ataque. Depois de 3 dias cercando a cidade, o inimigo repentinamente concentrara sua grande força contra essa seção e sua porta. Do alto da muralha, os defensores da cidade rechaçavam as plataformas que se erguiam e as escadas de mão dos atacantes, com flechas, óleo fervente, e se algum dos inimigos alcançava o topo com lanças contra os defensores, milhares de arqueiros assírios despejavam uma barragem de flechas mortíferas. O velho Bansar estava numa posição vantajosa para obter notícias. Achava-se próximo ao conflito e era o primeiro a ouvir os mais recentes reveses dos frenéticos atacantes. Um comerciante idoso cercou, tentando alcançá-lo com as mãos trêmulas. "Diga-me, o que está acontecendo? Diga-me, por favor", suplicou. "Eles não podem entrar. Meus filhos encontram-se com um bom rei. Não há ninguém para proteger minha velha esposa. Meus bens, eles irão pilhar tudo. Meus alimentos, eles não deixarão nada. Nós somos velhos, muito velhos para defender a nós mesmos, muito velhos para nos tornarmos escravos. Passaremos fome, morreremos. Diga-me que eles não podem entrar." "Procure ficar calmo, bom comerciante", respondeu o guarda. "As muralhas da Babilônia são fortes. Volte para sua casa e diga à sua mulher que as muralhas protegerão vocês e seus bens de modo tão seguro quanto protegem os ricos tesouros do rei. Fique perto das muralhas para que as flechas inimigas não os alcancem." Uma mulher com uma criança no colo tomou o lugar do velho comerciante quando este se retirou. "Soldado, o que pode ver daí do alto, hein? Conte-me a verdade, soldado, para que eu possa tranquilizar meu pobre marido. Ele está de cama, está com febre, devido aos terríveis ferimentos que recebeu, mas insiste em conservar a armadura e a lança para proteger-me, pois estou esperando um filho dele. Ele diz que o desejo de vingança de nossos inimigos será terrível. E eles conseguiram vencer essa muralha. Pois que se alegre o seu coração, você que já é mãe e que voltará a ser mãe. As muralhas da Babilônia protegerão vocês e suas crianças. Elas são altas, são fortes. Não está ouvindo os gritos de nossos valentes defensores quando esvazia os caldeirões de óleo fervente sobre escaladores? Sim, estou ouvindo, sim. Mas ouço igualmente o troar dos arietes que forçam nossos portões.
Volte para junto do seu marido, mulher. Diga-lhe que os portões são fortes e resistirão aos arietes. Diga-lhe ao seu marido também que os inimigos estão escalando sim as muralhas, mas para receberem o golpe certeiro das lanças. Vamos, tome o seu caminho, mulher, e vá para os prédios mais afastados. Bansar afastou-se um pouco para dar passagem a reforços pesadamente armados, quando, com o tinido dos escudos de bronze e o passo firme, eles ultrapassaram e uma menina puxou pelo cinto. Diga-me, soldado, estamos seguros? Perguntou a menina. Ouvi sons terríveis, vejo homens sangrando. Estou apavorada. O que será de nossa família? O que será de minha mãe, do meu irmãozinho? O que será do meu bebê? Não tenha medo, garotinha, disse ele, o soldado, tranquilizando-a. As muralhas da Babilônia protegerão você. Sua mãe, seu irmãozinho e o bebê vão proteger você. As muralhas da Babilônia, todos vocês, a sua casa. Foi essas muralhas para dar segurança às pessoas como você que a rainha Semiramis mandou construí-las. Lá se vão 100 anos essas muralhas. Nunca se conseguiu derrubar essas muralhas. Volte e conte à sua mamãe, ao seu irmãozinho e ao bebê que as muralhas da Babilônia as protegerão e que não precisam ter medo. Dia após dia, Bansar permaneceu em seu posto, observando os reforços marcharem em fila pela passagem, e ali ficarem e resistirem até que feridos ou mortos desciam mais uma vez em sua volta, juntavam-se sem cessar multidões de cidadãos assustados, ávidos por confirmar se as muralhas aguentariam firme. Para cada um deles, Bansar dava uma resposta com a fina dignidade de um velho soldado. Para cada um deles, ele dava uma resposta. As muralhas da Babilônia protegerão vocês. Por 3 semanas e 5 dias, o ataque manteve-se com uma violência inaudita. Mais forte e decididamente batiam os maxilares de Bansar à medida que a passagem, molhada com o sangue de muitos feridos, tornava-se uma lamaceira pelas incessantes correntes de homens passando e concambaleando. A cada dia, os atacantes trucidados iam se amontoando em pilhas ao pé daquela parte das muralhas. À noite eram carregados e queimados pelos companheiros. Na 5ª noite da 4ª semana, o clamor diminuiu. As primeiras luzes do dia, iluminando a planície, atravessavam grandes nuvens de poeira levantadas pelos exércitos batendo em retirada. Um poderoso brado saiu da garganta dos defensores. Não houve erro quanto ao seu significado. Ele foi repetido pelas tropas posicionadas para dentro das muralhas. Ecoou pelas ruas entre os cidadãos. Espalhou-se pela cidade com a violência de uma tempestade. O povo foi para as ruas, tomadas por tubas incontroláveis. O medo, exclausurado por semanas, encontrou uma saída no selvagem coro de alegria. Do cume da alta torre do templo de Bel, arderam por muito tempo as chamas da vitória. Através do céu se expandiram colunas de fumaça, azul, para levar o mais longe possível aquela grata mensagem. As muralhas da Babilônia tinham mais uma vez repelido um cruel e poderoso inimigo disposto a saquear seus ricos tesouros e a violentar e escravizar seus cidadãos. A Babilônia manteve-se viva século após século, porque foi inteiramente protegida. Não podia ter sido de outro modo. As muralhas da Babilônia foram um extraordinário exemplo do desejo e da necessidade humana por proteção. Esse desejo é inerente à raça humana. Ele é tão forte hoje como outrora, mas nós desenvolvemos planos mais amplos e melhores para realizar os mesmos objetivos. Em nossos dias, atrás das muralhas dos seguros, contas de poupança e investimentos confiáveis, podemos nos resguardar contra tragédias inesperadas que podem entrar em qualquer porta e ficar diante de qualquer lareira.
página 56. Não temos condições de ficar sem uma proteção adequada. Página 58. O negociante de camelos da Babilônia. Quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada. Do mesmo modo que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento, Tarcade, o filho de Azuri, certamente pensava assim: não tinha comido nada havia 2 dias inteiros. Se não fizermos conta dos 2 pequenos figos furtados do alto do muro de um jardim, só não pegou mais porque uma mulher muito zangada precipitou-se na sua direção, pondo-o para correr rua abaixo. Seus gritos terríveis ainda ecoavam nos ouvidos dele quando já atravessava a praça do mercado e o ajudaram inclusive a manter os dedos nervosos longe das tentadoras frutas que as vendedoras expunham em suas barracas. Nunca tinha reparado antes em quanta comida era trazida para os mercados da Babilônia e como cheiravam bem aquelas comidas. Deixando o local, rumou para uma hospedaria e ficou zanzando na frente da casa de pasto. Quem sabe não encontraria por ali algum conhecido, alguém de quem pudesse arrancar como empréstimo uma moeda de cobre, que ganharia para ele um sorriso do inamistoso dono da pousada. E com isso, um atendimento simpático do dono da pousada. Sem dinheiro, tinha certeza de que o receberiam muito mal na pousada. Em sua abstração, viu-se inesperadamente cara a cara com o homem que mais gostaria de evitar, a alta e angulosa figura de Dabassir, o negociante de camelos. De todos os amigos e tantos outros amigos a quem pedir emprestado pequenas somas de dinheiro, Dabassir fazia-o sentir-se desconfortável, porque Tarcade não havia cumprido a promessa de saldar a sua dívida o mais rápido possível, uma antiga dívida que ele tinha. O rosto de Dabassir iluminou-se ao avistar o outro. Ora, aqui temos Tarcade, justamente aquele que venho procurando para cobrar as 2 moedas de cobre que lhe emprestei faz 1 mês, além da moeda de prata relativa a um primeiro empréstimo. Que belo encontro, hein? Poderei fazer um bom uso dessas moedas ainda hoje. E então, jovem, o que você me diz? Tarcade gaguejou, ficando vermelho, faminto, achava-se sem energia para discutir com um descarado Dabassir. Mil desculpas, murmurou fracamente. Mas hoje estou sem qualquer moeda de cobre ou de prata. Me dê mais um tempo. Ora, vamos lá, insistiu Dabassir. Então não pôde arranjar algumas moedas de cobre e uma moeda de prata para pagar pela generosidade de um velho amigo de seu pai, que o ajudou quando você se achava necessitado? Ainda não lhe paguei, porque o azar tem esperado e perseguido. O azar? Não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa mais em pedir emprestado do que em pagar. Venha fazer-me companhia, rapaz. Enquanto eu almoço, eu estou com fome, eu quero contar-lhe uma história. Tarcade vacilou devido à fraqueza brutal de Dabassir. Mas aqui estava finalmente um convite para entrar na casa de pasto. Dabassir conduziu até um dos cantos da sala, onde se sentaram sobre pequenos tapetes, quando Causcor, o proprietário, apareceu sorrindo. O negociante de camelos dirigiu-se a ele com a familiaridade de sempre. Gordo largato do deserto, traga-me uma perna de cabra bem tostadinha, com muito molho, pão e todas as verduras que você tiver, pois estou com fome e preciso de muita comida. Não esqueça de meu amigo aqui. Traga a ele um copo de água, bastante fria, por favor, pois está fazendo um calor babilônico.
Tarcade quase sentiu um desfalecimento. Devia ficar ali, bebendo água, enquanto o outro devorava diante de seus olhos uma perna de cabra inteira. Não disse nada. Não pensava em nada que pudesse dizer. Debacir, entretanto, não sabia o que era o silêncio. Sorrindo e acenando com naturalidade para os outros fregueses que o conheciam, continuou. Ouvi de um viajante recém-chegado de Urfa informações sobre um homem muito rico que tem uma peça de pedra cortada tão fina que se pode ver através dessa pedra. Ele colocou essa pedra na janela de sua casa para barrar a chuva. Segundo o viajante, essa pedra é amarela. E quando ele mesmo olhou através dessa pedra, todo o mundo do outro lado pareceu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso, Tarcade? Acho que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente pensa? Ouço dizer que sim, respondeu o jovem, mais interessado na gorda perna de cabra que acabavam de colocar na frente de Dabacir. Bem, sei que isso pode ser verdade, porque eu mesmo vi o mundo numa cor totalmente diferente daquela que ele geralmente apresenta. E a história que vou contar ilustra como cheguei a vê-lo em sua cor correta de novo. Debaci vai contar uma história, sussurrou um freguês para o vizinho, e chegou o seu tapete mais para a frente, para ouvir Debaci. Outros frequentadores trouxeram para ali o que estavam comendo e formavam um semicírculo. Mastigavam ruidosamente junto aos ouvidos de Tarcade e roçavam nele os ossos ainda carnosos. Só ele não estava comendo. Tarcade estava sem dinheiro para comer. Debaci não dividirá sua refeição, nem encorajara a pegar um pedaço de pão que depois de cortado tinha rolado da bandeja para o solo, para o chão. A história que vou contar começou Debaci, fazendo uma pausa para dar uma mordida num bom pedaço da perna de cabra. Tem a ver com o início de minha vida e de como me tornei um negociante de camelos. Alguém aqui sabia que já fui um escravo na Síria? Um murmúrio de surpresa correu toda a plateia improvisada, trazendo uma grande satisfação a Debacir. Quando ainda jovem, continuou Debacir, depois de um outro ataque furioso, a perna de cabra que ele estava comendo deliciosa, aprendi o ofício de meu pai, fazedor de sandálias. Trabalhei com meu pai em sua loja e casei-me. Sendo novo e com habilidades ainda não inteiramente desenvolvidas, ganhava pouco, o bastante apenas para sustentar minha excelente mulher numa vida modesta. Eu ansiava por boas coisas que não tinha condições de obter. Logo descobri que os donos de loja tinham confiança em mim e se eu quisesse comprar fiado, eu poderia comprar. Jovem sem experiência, não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência, naturalmente desnecessária. De onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação? Assim, acedi aos meus caprichos por roupas finas e comprei coisas luxuosas para minha boa esposa e para o meu solar. Tudo muito além de nossas posses. Paguei como pude e realmente no início não houve grandes contrariedades, mas com o tempo descobri que eu não podia usar meus ganhos para viver e ao mesmo tempo pagar minhas dívidas. Os credores começaram a me procurar para que eu soldasse minhas compras extravagantes que eu fiz, e minha vida tornou-se miserável. Pedi emprestado aos amigos, mas tampouco podia pagar os meus amigos. As coisas iam de mal a pior. Minha esposa voltou para a casa do pai, enquanto eu me decidi a deixar a Babilônia e buscar uma outra cidade onde um jovem pudesse encontrar melhores chances. Durante 2 anos levei uma vida sem descanso e sem êxito trabalhando para donos de caravanas. Daí
Vi-me associado a um grupo de simpáticos salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, mas eu estava vendo o mundo através de um vidro colorido e não me dava conta da degradação a que tinha chegado. Tivemos sucesso em nossa primeira viagem, capturando um rico carregamento de ouro, seda e outros objetos valiosos. Levei o saque para Gini, esbanjei tudo. Página 60. Não tivemos tanta sorte da segunda vez. Assim que expolíamos um novo grupo de mercadores, fomos atacados pelos lanceiros de um chefe nativo que recebia dinheiro para dar proteção às caravanas. Nossos 2 líderes foram mortos e o restante de nós foi levado para Damasco, onde fomos despojados de nossas roupas e vendidos como escravos. Fui comprado por 2 moedas de prata por um chefe sírio do deserto, com os cabelos tosquiados e uma simples tanga para usar. Não era assim tão diferente dos outros escravos. Sendo um jovem prudente, achava tudo isso uma mera aventura. Até que um dia, meu amo me levou à presença de suas 4 esposas e disse-lhes que elas podiam, se quisessem, fazer de mim um eunuco. Somente então percebi como minha situação era realmente desesperadora. Esses homens do deserto eram ferozes e acostumados ao combate. Eu estava sujeita à vontade deles, sem armas, nem meios de escapar. Eu ficava apavorado quando essas 4 mulheres começavam a me examinar. Perguntava a mim mesmo se poderia esperar piedade por parte dessas mulheres. Cira, a primeira esposa, era a mais velha das 4. Seu rosto não se mexia quando punha os olhos em mim. Desviava-me dela, meio descrente de minha sorte. A segunda esposa era uma desdenhosa beleza que me fitava com indiferença. E como se eu fosse um verme da terra, ele me olhava. As 2 mais jovens viviam rindo, como se tudo daquilo não passasse de uma excitante brincadeira. Pareceu durar um século a expectativa. Pareceu um século a expectativa. Cada uma das mulheres dava a impressão de estar esperando pelas outras para decidir. Finalmente, Cira manifestou-se dizendo friamente: temos eunucos de sobra, mas poucos incompetentes guardadores de camelos. Ainda não fui visitar minha mãe, que se acha muito doente, porque não confio em nenhum de nossos escravos para conduzir o meu camelo. Pergunte a esse outro se ele sabe conduzir camelos. Meu amo então me perguntou se eu sabia lidar com camelos. Empenhando-me por ocultar a ansiedade, respondi: posso fazê-lo. Ajoelharam-se. Posso pôr-lhes as cargas, posso levá-los por longas viagens sem se cansarem. Se for necessário, posso consertar os arreios também, porque eu sei consertar. O escravo sabe mais do que o necessário, observou meu amo. Se for seu desejo, Cira, use este homem como seu guardador de camelos. Assim fiquei sob as ordens diretas de sua esposa Cira, e naquele dia conduzi seu camelo por uma longa viagem de visita à sua mãe doente. Tive a oportunidade de pedir-lhe que intercedesse por mim junto ao meu amo e contei-lhe que não era um escravo de nascença, mas o filho de um homem livre e um homem honrado, fazedor de sandálias da Babilônia. Contei-lhe muitas coisas a respeito de minha própria vida. Seus comentários me deixaram desconcertado e refleti muito sobre o que ela me disse. Como pode chamar a si mesmo um homem livre, quando sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha agora? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma no escravo? Não obstante seu nascimento, assim como a água procura o seu nível? Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade, a despeito de seu infortúnio? Por mais de um ano,
Fui um escravo e vivi com escravos, mas não podia tornar-me um escravo. Um dia, Cira me perguntou: por que fica sozinho em sua tenda, quando os demais escravos aproveitam a folga, divertindo-se uns com os outros? Estou refletindo sobre o que a senhora me disse. Não acredito que tenha a alma de um escravo. Não posso juntar-me aos escravos, portanto, devo me manter à parte. Eu também, me mantendo à parte, confidenciou-me a Cira. Meu dote era valioso, e meu senhor casou-se comigo por causa disso. Mas ele não me desejava. Não, foi por causa do dote. Tudo quanto uma mulher almeja é ser desejada. Devido a isso e ao fato de ser estéril e não poder dar filhos ao meu marido, devo me manter à parte. Se fosse homem, preferiria morrer a me tornar um escravo. Mas as convenções de nossa tribo reservam às mulheres o papel de escravas. O que acha de mim agora? Perguntei-lhe a queima-roupa. Tenho a alma de um homem ou tenho uma alma de escravo, Cira? Você tem vontade de saldar as dívidas que fez na Babilônia? Sim, eu tenho vontade, mas não vejo como eu vou saldar essas dívidas. Se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo, e ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente as suas dívidas. Mas o que posso fazer se sou um escravo na Síria? Permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Eu não sou um fraco. Neguei vivamente. Então prove que você não é fraco. Como? Seu grande rei não combate os inimigos de todas as maneiras que pode e com todas as forças de que dispõe? Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você da Babilônia. Você abandonou-as e elas cresceram num nível sufocante para você. Se as tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre as concidadãos. Mas não teve coragem de combater suas dívidas, e seu amor próprio mingou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Quanto mais pensava em suas duras acusações, mais elaborava frases defensivas para provar a mim mesmo que não era intimamente um escravo, mas não tive tempo de usá-las. 3 dias depois, a criada de Cira veio me procurar em seu nome. A minha mãe acha-se novamente muito doente, disse ela. Sele os 2 melhores camelos do rebanho do meu marido, providencie água e alimento para uma longa viagem. A criada abrirá as dispensas para você. Carreguei os camelos, impressionado com a quantidade de mantimentos fornecidos pela criada, pois a mãe de Cira morava ao menos de um dia de viagem. A criada montou um dos camelos, enquanto eu conduzia o de minha senhora, Cira. E tinha acabado de escurecer quando chegamos à casa da materna de Síria. Esta despediu a criada e disse-me: Debaci, você tem a alma de um homem livre ou a alma de um escravo? A alma de um homem livre, insisti. Então chegou sua chance de prová-lo, Debaci. Nosso dono está desmaiado de tanta bebida, e seus chefes não fizeram por menos. Pegue estes camelos e fuja. Nesta bolsa há roupas de seu amo com que você poderá disfarçar-se. Direi que furtou os camelos e fugiu enquanto eu visitava minha mãe doente. Você tem a alma de uma rainha, disse-lhe. Como gostaria de conduzi-la à felicidade? A felicidade, respondeu ela, não se acha à espera da esposa fugida numa terra distante, entre gente estranha. Mas vá, e possam os deuses do deserto protegê-lo, pois o caminho é longo, escasso em alimento e água. Já não era necessário insistir para que me fosse, mas quis ainda agradecer-lhe calorosamente e desapareci na noite. Eu não conhecia aquela estranha região. Eu tinha apenas uma têmue ideia de onde ficava a Babilônia, mas me pus corajosamente a caminho através do deserto em direção às colinas, montado no camelo e trazia o outro amarrado.
Viajei durante toda a noite e todo o dia seguinte, impelido pelo conhecimento do terrível destino reservado aos escravos que roubavam os bens de seu amo, e tentava escapar. Ao cair da tarde, alcancei um pequeno povoado tão desabitado quanto desertos. Pedras afiadas feriram os meus pés de meus leais camelos, que logo começaram a andar com lentidão e sofrendo muito. Não encontrei pelo caminho nenhum homem ou animal e pude compreender por que evitavam essa terra inóspita. Era uma dessas viagens de que poucos homens conseguem sair vivos para contar. Arrastávamos-nos dia após dia. Água e alimento esgotavam-se. O calor do sol era inclemente. No final do 9º dia, escorreguei do dorso de minha montaria com a sensação de que estava fraco demais para tornar a montar e de que certamente morreria, perdido nessa região desabitada. Estendi-me completamente no chão e dormi, só acordando com as primeiras luzes da manhã. Só me ergui e olhei à volta. Havia um frescor no ar da manhã. Meus camelos espojavam-se no chão, não muito longe dali. Em derredor, uma imensa região arruinada, coberta de pedras, areia e coisas duras. Nenhum sinal de água, nada de comer para homem ou camelo. Quem sabe não encontraria o meu fim nessa quietude extrema? Minha mente nunca estivera tão aguçada. Naquele momento, meu corpo não parecia ter qualquer importância. Meus lábios ressequidos e partidos, minha língua seca e inchada, meu estômago vazio, tudo tinha perdido a suprema tortura do dia anterior. Eu olhava à minha frente e desanimadora distância, e novamente veio até mim a pergunta: eu tenho a alma de um escravo ou a alma de um homem livre, hein? Então percebi com clareza que se eu tivesse a alma de um escravo, entregaria os pontos, deixar-me-ia ficar ali deitado no deserto e morreria. Um merecido fim para o escravo fugido. Mas e se tivesse a alma de um homem livre? Certamente faria tudo para voltar à Babilônia, pagaria aqueles que tinham confiado em mim, traria felicidade à minha esposa, que realmente me amava, e paz de espírito aos meus familiares. Suas dívidas são seus inimigos, que o puseram para correr da Babilônia. Tinha dito Cira, sim, é isso mesmo, porque me recusava a ficar em meu chão como um homem? Porque me permitira que minha esposa voltasse para a casa de seu pai? Então aconteceu uma coisa estranha. O mundo todo pareceu-me de uma cor diferente, como se eu tivesse estado olhando para ele através de uma pedra colorida, subitamente retirada. Via por fim os verdadeiros valores da vida. Morrer no deserto? Não eu. Com a nova visão, dei-me conta das coisas que tinha de fazer primeiro e voltaria à Babilônia, enfrentaria corajosamente todos os meus credores, contaria a eles que após anos de perambulações, infortúnio estava de volta para regular todas as minhas dívidas, tão rapidamente quanto os deuses me permitissem. Depois daria um verdadeiro lar à minha esposa e me tornaria um cidadão cuja conduta encheria de orgulho os meus pais. Minhas dívidas eram os meus inimigos, mas os homens a quem pedir emprestado eram meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Eu caminhava sem sentir os pés firmes. Que importava a fome? Que importava a fome? Que importava a sede? Não passavam de incidentes no caminho para a Babilônia. Dentro de mim agitava-se a alma de um homem livre, voltando à terra natal para conquistar seus inimigos e recompensar seus amigos. Eu vibrava com a resolução que tinha tomado. Os olhos turvos dos camelos brilharam ao timbre novo em minha voz rouca. Com grande esforço, depois de muitas tentativas, eles conseguiram sustentar-se sobre as suas pernas. Perseverantes, projetavam-se para a frente os camelos, em direção ao norte.
onde algo dentro de mim me dizia que iríamos localizar a Babilônia. Encontramos água. Encontramos água. Passamos por uma região mais fértil, onde topamos com a relva e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas por resolver e resolve. Enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria, que posso fazer se não passo de um escravo? E quanto a você, Tarcade? E quanto a você, Tarcade? O estômago vazio não lhes deixou a cabeça mais aguçada? Está pronto para pegar a estrada que pode trazer de volta seu alto respeito? Já pode ver o mundo em sua verdadeira cor? Não tem o desejo de pagar honestamente suas dívidas, por maiores que sejam, e tornar-se mais uma vez um homem respeitado na Babilônia? Os olhos do jovem ficaram úmidos e ele se levantou resolutamente. Você me fez ver algo importante. Já sinto vibrar em minha alma de um homem livre. Mas como se arranjou nos primeiros tempos de seu retorno? Perguntou um ouvinte atento. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado, respondeu Debacy. Já me achava então determinada a fazer os planos corretos. Primeiro visitei todos os homens a quem eu devia dinheiro, rogando-lhes indulgência até que eu pudesse ganhar o suficiente para soldar os meus débitos. A maioria aceitou de um bom grado minha proposta. Vários me insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Um deles, Maton, um emprestador de dinheiro, ofereceu-me o verdadeiro socorro de que eu precisava. Informado de que eu tinha sido um guardador de camelos na Síria, ele me enviou a Nebatur, o negociante de camelos, que acabava de ser escolhido pelo nosso bom rei para comprar muitos rebanhos de camelos saudáveis para uma grande expedição. Assim, pus à disposição de Nebatur todo o meu conhecimento sobre tais animais, os camelos. Paulatinamente, retornei-me capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata. Pude, por fim, andar de cabeça erguida, sentindo-me um homem honrado entre os honrados cidadãos dessa cidade. Debacy fez uma pausa, olhando para sua comida. Causcor, seu caracol de uma figa, gritou bem alto para ser ouvido na cozinha. A comida está fria. Traga-me mais comida do forno. Sirva uma generosa porção a Tarcade, o filho de meu velho amigo, que está faminto e comerá comigo. Assim terminou a história de Debacy, o negociante de camelos da velha Babilônia. Ele encontrou sua própria alma quando compreendeu uma grande verdade, uma verdade conhecida e usada por homens sábios muito antes do seu tempo. Ela tem tirado homens de todas as idades de dificuldades e conduzido ao sucesso, e assim continuará fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia essas linhas. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. Nós paramos na página 63 e amanhã nós voltaremos com mais. Eu espero que você tire alguma coisa para a sua vida dessa história, porque eu estou tirando, estou lendo juntinho com vocês. Que mais pessoas possam se inscrever aqui, porque é de grátis, não paga nada. Que você vai ajudar a mim e vai ajudar muitas pessoas, assim como eu pretendo ajudar. Então, é um ajudando o outro. Força, foco e fé.